boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à sexta aula do curso de Historiologia. Estamos dando por iniciado aqui a Matérias da Historiologia 2. É a segunda aula da segunda parte do curso. E esta aula é um assunto muito especial e muito importante no que concerne os temas historiológicos. Pois é nesta aula que nós iremos abordar o tema da economia, os processos e os ciclos econômicos. Também iremos abordar, como os senhores veem, a cultura, a forma e os ciclos culturais. E por último, mas não menos importante, a filosofia, ou a história das ideias, e como que a filosofia, como matéria, pode não somente ser um tema como um objeto da história, ou seja, a história da filosofia, mas como também a filosofia, no seu critério interno, na sua estrutura, beneficia o campo da história. Então, o primeiro tema, aliás, antes de nós iniciarmos o primeiro tema desta aula, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações sobre as leituras históricas, historiográficas, historiológicas que nós estamos disponibilizando aos senhores no curso. Todas essas leituras, seja de história das ideias, seja de teoria da história, ou até mesmo alguns aspectos filosóficos que tratam de temas filosóficos mesmos, não devem ser obras que devem ser colocadas à margem. Elas devem ser lidas todos os dias, e caso já tenham terminado a leitura de cada uma destas obras, sempre deverá voltar a elas para que possa sempre integrar aqueles elementos na sua própria consciência. Sobretudo, estes exercícios de leitura, estes livros, aliás, eles necessitam de alguns exercícios de leitura que são muito profundos e são muito importantes. Não são obras meramente de repasses ou de memórias de história ou de alguma outra coisa referente ao campo da história que deva ser lida apenas uma vez na vida e ter como um achado de que aqueles elementos não são tão importantes, mas eles são. Então esta consideração, que é breve, é rápida, eu considero ela, na verdade, de suma importância, pois são elementos que nós sempre estamos levando em conta, apesar de não explicitá-los por completo. São elementos que, sem a leitura dessas obras, muito daquilo que nós realizamos e repassamos aqui neste curso, às vezes, o fundo mesmo da nossa fundamentação pode não ficar tão explícito, justamente por causa da limitação, digamos, temporal que este curso apresenta. São apenas 7 ou 8 aulas, dependendo dos conteúdos pragmáticos que são repassados. Mas tendo então esta consideração e, aliás, este lembrete deste dever moral que nós temos de ter para com estas obras, podemos agora dar por iniciado realmente a nossa aula. Então, em primeiro lugar, é necessário salientar de que existem uma série de elementos, uma série de fundamentos para uma história econômica. Ora, se nós olharmos para a história da historiografia, sobre os seus temas referentes à economia, nós vamos encontrando uma série de trabalhos já realizados desde os tempos modernos até os tempos pós-modernos, os tempos atuais, e nós encontraremos uma série de ideias, uma série de percepções e de diferenças de abordagem a respeito da história econômica, como nenhum outro assunto apresenta. É fato de que existem uma série de princípios que devem ser levados em conta e que algumas historiografias que surgem, das quais nós já tratamos, que surgem nos tempos modernos e que se passam para a contemporaneidade do século XIX e chegam e desabrocham de diversas formas e de diversas vertentes no século XX
e que caminham até os dias atuais, às vezes até criando outras perspectivas, todas estas, elas necessariamente têm alguns princípios que são, de certo modo, irrefutáveis perante os mesmos métodos e as mesmas perspectivas de que se trata. O que queremos dizer com isto é de que existe uma série de elementos ou uma série de princípios que todas essas escolas de pensamento econômico ou de ciência econômica e política, às vezes, têm em comum, mas que às vezes não trazem senão grandes diferenças entre as suas conclusões e no que lhe concernem os meios de ação. Ora, para pularmos um pouco dessa parte da história da ciência econômica, que realmente não seria muito benéfico repassar aqui nesta aula específica, poderíamos já enunciar, no entanto, de que há, em suma, em última instância, dois princípios como sendo fundamentos da história econômica. E estes dois princípios se dão, em primeiro lugar, nas relações econômicas e, em segundo, os cálculos, ou seja, os processos internos do produzir-se econômico que são analisados. Como nós vemos, tanto as relações econômicas como os cálculos econômicos, eles subentendem que a realidade econômica dos processos econômicos, eles existem. Mas eles existem se, por um lado, algumas escolas do pensamento econômico analisam através dos cálculos, ou seja, apenas pelos processos monetários, pelo seu próprio produzir-se interno mesmo, outras escolas irão atualizar e virtualizar os aspectos dos cálculos econômicos e irão atualizar os aspectos das relações econômicas, que adentram o campo da sociologia. Mas como nós vemos, se esses dois princípios, eles estão presentes em toda a história da ciência econômica, em tudo aquilo que diz respeito a esse tipo de análise, nós vemos de que, apesar de aparentemente estes dois temas, tanto dos cálculos econômicos como da sociologia destas relações econômicas, apesar de aparentemente antitéticas, elas têm de haver alguma relação. E a relação, se assim podemos já enunciar, se dá justamente pelo campo do ato e do fato genuinamente humano. Mas, como nós vimos no exame da filosofia da história de Hegel, do hegelianismo, estes atos e estes fatos não podem ser dados atomismos. E como sendo bases fundamentais necessárias ao campo da ciência econômica, se apresentam, no entanto, não ainda como formas apodíticas da ciência histórica econômica. E por uma razão muito simples. Pois ambas as concepções, ambos os tipos historiais, ou seja, o ato e o fato, têm de estar relacionados a outras esferas. Esferas estas que nós já analisamos, no caso de outras matérias, bem como a própria sociologia, que não correspondem propriamente à economia. Então o que nós vemos aqui é o seguinte, de que existe, dentro da ciência econômica, um escopo restrito, já dado como limitado, e que, se analisado a história mesma, sobre todas as suas notas e particularidades, pelo escopo da ciência econômica, bem como se faz o materialismo histórico dialético, e bem como se faz a atual vertente da ciência econômica, que se trata propriamente dos libertários, se assim se realiza, excluir-se-á uma série de elementos sociológicos, às vezes geográficos, que são muito determinantes no campo da história. É claro, não se deve compreender de que há um determinismo sociológico ou algum determinismo geográfico que irá necessariamente condicionar os fatores econômicos.
Mas se por um lado eles não condicionam, eles não influem neles necessariamente, há, na verdade, uma acidentalidade, aspectos acidentais, per accidens, mas que são muito concorrentes dentro do campo da história, que ocorrem, às vezes, de forma sistemática, e acidentais não no sentido da sua ocorrência, do seu existir, mas acidentais no sentido de que, às vezes, alguns fatos sociológicos ou alguns fatos geográficos influem em um certo grau diferente do anterior ou diferente daquele posterior que irá ocorrer. Deste modo, a ciência econômica, sobretudo a escola austríaca, ela tem a sua validade apenas nos aspectos dos ciclos econômicos, ou seja, como a economia se processa, como as relações econômicas se processam, a partir da análise praxeológica e, por fim, mas não menos importante, os próprios efeitos, os fins mesmos, que destes processos ali acabam por surgir. Ora, se nós analisarmos alguns arquétipos filosóficos mesmos, que estão dentro de todas essas perspectivas e que se afloram na perspectiva da escola austríaca, dos austríacos, ou daquilo que hoje em dia já se chama de libertários, se assim nós passarmos a analisar os seus fundamentos, veremos de que eles têm realmente bons fundamentos no caso da forma de análise econômica e que se dirige somente a ela. Pois, se realizar, como muitos realizam, uma amplitude indevida do escopo da ciência econômica para propriamente as relações sociais no seu sentido mais lato, que nós já vimos na aula anterior, e se realizarmos uma amplitude de visão a respeito da economia em relação à política, à religião e à cultura, nós não conseguiremos retirar boas conclusões e retirar do próprio processo mesmo que existe dentro da história cultural, dentro da história religiosa, dentro da história política, os fundamentos que estão internos a estas outras matérias e que a economia simplesmente não pode dar conta. Pois se a economia, se a ciência econômica, no caso, na historiografia econômica, ela irá tratar das relações econômicas, ou seja, ela irá adentrar o campo da sociologia, e irá tratar apenas dos cálculos que assim se procedem, de como que haverá uma queda na baixa dos valores, ou inclusive quando nós adentramos o tema da mentalidade econômica de uma sociedade específica que irá necessariamente influir nas relações sociais, quando a ciência econômica ela chega nesse aspecto, ela começa a decair. Pois os princípios científicos da ciência econômica não pode explicá-los. Citaremos um exemplo. Sabe-se de que existem uma série de aspectos materiais, ou seja, às vezes materiais geológicos, materiais químicos, materiais no sentido físico, e que, quando transmutados pela ação humana, transformam-se aparentemente ou meio que eideticamente em relações econômicas, bem como na própria transição daquilo que nós chamamos matéria para uma produção industrial e para o fim na sua exposição ao mercado para sua venda e compra. Ora, a ciência econômica não pode explicar quais são os elementos internos, propriamente, da matéria-prima que eles retiraram. Eles não podem explicar como ela se forma. Eles não podem explicar os aspectos, digamos, ontológicos do próprio ser daquela matéria em relação à própria existência, inclusive a história de toda ou digamos uma história geológica daquela matéria que eles retiraram, e que neste caso já se interligaria com uma história bioquímica ou às vezes uma história físico-química, que é também uma das matérias da historiologia que também podem ser abordadas.
e que, neste caso, a ciência econômica não pode explicar estes aspectos. Ela tem apenas de aceitar estes aspectos para que toda a análise deles continue funcionando. Neste caso, nós já vemos que a ciência econômica, nestes aspectos, ela necessita, necessariamente, por necessidade, acreditar em aspectos que são transcendentes a ela, de que ela é incapaz de explicar o todo da realidade pelos seus arquétipos, pelos seus fundamentos. Portanto, a validade que nós encontramos os fundamentos de uma história econômica mesma somente se dará quando voltar-se à ideia de substância na história. Ora, nós veremos, quando nós examinemos a ontologia da história, alguns princípios que são constantes, que devem ser levados em conta como a essência mesma da história, no seu sentido mais apodítico, que daremos nesta aula. E alguns desses temas, eles adentram de frente para com a ciência econômica, e que inclusive a ciência econômica não pode explicá-los. Um dos exemplos é o seguinte: de que a constância própria dos processos e dos fatos históricos, eles têm de necessariamente às vezes ser repetíveis. E como repetíveis não no sentido sociológico, no sentido de que as notas se repetem, mas é que a singularidade e a unicidade dos fatos históricos, como sendo únicos, ou seja, eles contêm ali uma exclusividade histórica, é justamente o que prova a substância na história, que é a irreversibilidade dos fatos históricos e também a imutabilidade deles. Ou seja, nós já vemos, desde logo, de que a ideia mesma de uma ciência econômica, neste processo, não podem demonstrar a historicidade dos fatos. Neste caso, nós vemos o seguinte, de que a economia, a história econômica de alguma sociedade, de alguma civilização, ao invés de ser, bem como foi por todo o século XIX, por quase todo o século XX, a única matéria necessária para uma historiografia, ou como sendo a economia a principal historiografia, ou o principal arquétipo, ou a principal matéria dentro da historiografia para ser realizada e para ser contada, nós desde logo já vemos de que se ela é incapaz de demonstrar a historicidade dos fatos históricos quando relacionados à cultura, à filosofia, à religião e às próprias relações sociais mesmas, no seu sentido lato, vemos desde logo de que a economia, ela, neste caso, nada mais é do que uma submatéria dentro da historiografia e dentro, sobretudo, da historiologia. É claro que há certos aspectos que não podem ser excluídos propriamente da ciência econômica, pois ela nos concede bons fundamentos, sobretudo a ideia de ciclos econômicos, que entram em concomitância com a ideia de ciclos culturais, que é uma perspectiva muito mais abrangente e muito mais profunda. Mas os ciclos econômicos, eles podem permanecer dentro dessa estrutura. E este é o ponto essencial. Então, neste caso, a ciência econômica, portanto, bem como as outras ciências que nós já examinamos, e as que temos por ora, não pode ser afastada de todas estas. Ela não pode ser colocada como a única ciência historiográfica capaz de explicar os processos sociais, capaz de explicar os processos culturais, bem como o marxismo assim tentou realizar, e como ainda vem tentando realizar, pois seria tratar a realidade do histórico, ou seja, a realidade historial, no seu sentido filosófico, no seu sentido da historicidade das sociedades políticas, das sociedades culturais, como sendo um abismo completo. E este abismo não pode ocorrer dentro da história. Isto já fora demonstrado pela primeira geração da Escola dos Análises. Não se pode excluir outras ciências que possam adentrar o seu escopo. O importante, que inclusive nós reconhecemos isto,
dentro de uma nova ciência historiográfica, dentro de uma historiologia, é sempre levar em conta outros aspectos que, no momento da análise, não puderam ser integrados. Prossigamos. Então, tendo esses aspectos da ciência econômica colocados dentro do campo da história, podemos identificar na historiografia econômica e nos processos sociais, no que concerne às relações econômicas, podemos, portanto, identificar neles elementos benéficos para a compreensão de um estado econômico atual, conjuntural, e que nos permita uma boa elucidação das possibilidades internas dentro de uma sociedade específica, naquilo que elas podem ou não realizar. Pois, neste caso, a economia ela pode ser considerada como a forma de um meio. Não um meio de ação, mas um aspecto das relações sociais que permita a possibilidade de existir maiores meios de ação. E neste caso nós já adentramos o campo da cultura. O campo não somente da cultura como matéria histórica, mas também o tema da civilização. Ora, as ciências culturais, que surgem desde os tempos mais remotos da humanidade, quando nós voltamos lá para os gregos com o geógrafo da cultura Estrabão, nós vamos vendo de que os primeiros processos da antropologia, da criação de uma antropologia, através de uma etnologia e tantas outras ciências, dão-se por iniciado naquele momento. E são essas ciências que darão uma série de aspectos ao campo da história para se analisar os mais diversos povos, inclusive o homem, no seu estágio de inteligência, no seu desenvolvimento e nos seus mais diversos ciclos culturais, e que darão, no final das contas, uma boa compreensão das culturas, não somente no seu aspecto interno, que nós trataremos mais adiante, como também a sua correspondência para com as verdades filosóficas. Não as verdades filosóficas naquilo que alguns filósofos enunciam, mas propriamente as verdades transcendentais do ser humano, que são tão fundamentais a serem levadas em conta no campo da historiografia e da historiologia. Então nós vemos que se desde os gregos até os dias atuais, a antropologia, que é o estudo do homem, e a etnologia, que é o estudo dos povos, chamados de gregos, desde aqueles tempos até os atuais, nós vemos uma amplitude muito grande dentro das escolas das ciências culturais. Poderíamos catalogar todas elas, se, no caso, nós tivéssemos um grande espaço de tempo para isto. Por esta razão, iremos catalogar as principais escolas do pensamento cultural e de análise cultural, para que tudo fique devidamente claro no que concerne às atuais predominâncias de pensamento cultural, sobretudo a sua correspondência ou não para com uma validade interna e externa. Externa no sentido de que se adentra o campo da historiologia e no campo da historiografia. A primeira escola, ela já surge, na verdade, ela na verdade já está presente desde os tempos modernos, mas ela toma sua forma como uma escola funcionalista no século XIX. E a segunda escola, da antropologia, é a que surge já mais recentemente, sobretudo no século XX, em meados do século XX, que é a chamada escola estruturalista. A escola funcionalista, existe uma obra, que inclusive eu tenho em mãos, mas infelizmente eu não encontrei nenhuma tradução brasileira, que é do Bronisław Malinowski, Una teoria científica de la cultura. Esta é uma obra que visa explicar as mais diversas culturas por um panorama científico, excluindo
qualquer outro aspecto filosófico, bem como as outras semelhanças que nós identificamos no campo da historiografia do século XX. Esse tipo de pensamento da escola funcionalista, quando vai se tomando forma, é muito impregnado ainda pela tradição positivista do século XIX e, sobretudo, pelas outras escolas do pensamento cultural que estão integradas dentro do campo da escola evolucionista, que se interliga entre a antropologia, no seu sentido filosófico, no seu sentido histórico, para com os aspectos biológicos do ser humano, no seu desenvolvimento como raça. Mas, é claro, estes elementos não são predominantes na escola funcionalista. O que irá predominar como princípios a serem estudados será justamente o funcionar e toda a funcionalidade que a cultura tem em si mesma. Ora, por esta perspectiva, nós teríamos, portanto, no estudo das mais diversas culturas, apenas o estudo da sua funcionalidade interna, pouco importando as suas referências mesmas para com a realidade. Este método é aquilo que nós chamamos de método heurístico. E como método heurístico, nós podemos saber muito sobre as culturas se assim realizarmos. O método heurístico é um dos fundamentos também que adentram a escola estruturalista de antropologia e de etnologia. Mas como nós vemos, esse tipo de método heurístico não pode explicar, bem como esta é uma outra característica muito predominante nas ciências culturais e sociais, que nós já catalogamos e já examinamos por completo, ou ao menos concedemos ali os seus principais fundamentos apodíticos. Este método heurístico, não podendo realizar uma referência para com a realidade mesma, identificando as culturas em sua validade, afirmando a negação de um juízo de valor para com essas culturas, ou seja, impedindo o historiador, ou o antropólogo, ou o etnólogo de opinar sobre essas mais diversas culturas, o que é uma atitude científica correta. Realmente não se pode sobrepor-se a outras culturas e a outras civilizações como se o indivíduo ou o cientista fosse superior a elas, mas que, no entanto, há uma série de aspectos que não são senão virtualizados. E são justamente os aspectos dos valores, os aspectos éticos de todas as culturas e de todas as civilizações que necessitam, não somente por acidentes, mas agora sim por necessidade, que elas têm necessidade deste elemento, não como funcionalidade, mas sim no que concerne a sua própria correspondência mesma para com a realidade. Sem essa correspondência, não se pode compreender mesmo se essas culturas são ou não muito elevadas, se essas culturas elas têm alguma validade interna ou uma validade para com o acontecer humano. E neste caso, cairíamos na recente, bem como já caiu-se recentemente, na relativização de todos os valores éticos e dos valores morais, que na verdade são tão importantes para o ser humano, bem como importantes para a cultura e uma civilização. E a definição de cultura que todas essas escolas que tratamos agora dão para a cultura nada mais é do que um conjunto de saberes e um conjunto de intelecções da realidade que se dá por certos grupos sociais no seu desenvolvimento histórico. Em suma, toda a concepção cultural da escola funcionalista e da escola estruturalista se dá e se reside nesta aporia. Ora, mas se nós voltarmos um pouco aos estudos de Jacob Burckhardt, ele dará a definição de cultura, ou Kultur, no sentido que ele expressa, o sentido de cultura e de valores, sobretudo não somente os aspectos essenciais de uma cultura específica, no seu desenvolvimento e no seu processo histórico,
mas também os elementos das suas instituições. E todos esses três elementos, seja os costumes, ou seja, a tradição ou o traditio do latim, os valores éticos e morais que se impõem à realidade mesma, e as instituições que manejam esta relação entre o homem e a sociedade para com estes valores, é justamente a tentativa de se corresponder à realidade mesma. Somada, é claro, a uma comunhão de espíritos, no caso, no seu sentido mental, no seu sentido espiritual, de uma sociedade, e são estes elementos, portanto, que dão a ideia de fato cultural. O fato cultural nada mais é do que a tentativa de se controlar a natureza e controlar a barbárie, os aspectos mais ínfimos do ser humano, os aspectos mais baixos do ser humano, às vezes em determinadas culturas catalogadas pela razão, ou pela filosofia, ou pela teologia. Em suma, todos os aspectos que, por uma perspectiva mais concreta, a de Jacob Burckhardt, poderíamos dizer de que a cultura nada mais é do que um controle da natureza, aliás, um controle cultural à natureza, feita pelos aspectos religiosos, pelos aspectos morais e éticos, que são justamente os princípios, os mais sublimes princípios, os valores universais que regem o ser humano a uma evolução, ou que regem o ser humano ao seu desenvolvimento mesmo. E são estes fatos culturais que darão a ideia de ciclos culturais. Pois nós sabemos que nem todas as culturas perduram. E se não perduram, ou seja, se uma cultura ela pode ser entendida como um estado de vida e morte, que nasce, cresce, desenvolve-se e vai se complexionando e aos poucos vai chegando no seu declínio até chegar à sua morte, nós vemos, inclusive isto já está datado pela própria história, de que todos os grandes círculos culturais e as grandes culturas acabaram desta forma e que hoje nós as chamamos de civilização, se dá por este elemento. Os ciclos culturais, a ideia de ciclos culturais, nada mais é senão do que a ideia de civilização. A civilização, deste modo, seria o produto das relações culturais. E os ciclos culturais, no seu sentido do produzir-se, seria propriamente todo o desenvolvimento interno e externo que esta cultura tem em relação aos seus valores, em relação à sua ética, à sua moral, e que necessita, como já vimos, esta correspondência institucional aos valores universais, consagrados, é claro, pelos costumes sociais. Nós já vemos aqui, portanto, a necessidade do estudo filosófico da cultura, sobretudo o estudo da ética. E é justamente este elemento que dá como fundamento, ou como sumo fundamento, a necessidade da filosofia. Eu tenho uma opinião, e esta é propriamente uma opinião que eu venho desenvolvendo já faz um bom tempo, que eu venho, na verdade, não desenvolvendo uma abstração destes elementos que estarei tratando, mas identificando cada vez mais elementos a respeito disto, de que é o seguinte, de que a cultura, o estudo da cultura é, na verdade, o principal estudo que deve ser realizado no campo da historiologia e no campo da história. E por uma razão muito simples. Pois a cultura, ela não irá compreender, no sentido de que nós explanamos, a cultura não irá compreender alguns aspectos abstraídos da realidade. Não terá um escopo fechado, não terá uma metodocracia. A cultura, sobretudo, ela necessita ter na sua estrutura de análise, na sua forma de análise, necessariamente, todos os aspectos do acontecer humano, não na sua totalidade, na sua unidade, ou no caso, no seu sentido historicista, mas, propriamente, o estudo da cultura leva consigo
todas as principais matérias de que nós já tratamos, que é justamente a sociologia, a economia, a antropologia e a etnologia, os aspectos geográficos, os aspectos filosóficos, religiosos, inclusive políticos. A cultura, sobretudo o estudo da cultura, neste caso, e agora sim, esta sim é a opinião minha, é, portanto, um dos estudos mais elevados e é justamente aquilo que dá fundamentação ao estudo da história. Pois sem a cultura, sem os seus aspectos psicológicos, mentais, espirituais dentro de uma civilização, não se pode haver nenhum tipo de cultura restante. E nós já vemos, inclusive nos dias atuais, de que é bem possível dizer de que se há algum ciclo cultural ocidental, se há alguma civilização que se formou, ela está em decadência. E não está em decadência por causa da sua falta de possibilidade, por causa da sua falta de potencialidade, que é justamente o cristianismo, e os aspectos que todos nós já sabemos. Mas se dá justamente por esta invasão da barbárie simbólica e mentalmente resplandecida. Mas esse é um tema que nós deixaremos mais adiante. Vamos prosseguir então o estudo da contribuição que a filosofia, como matéria historiológica, pode dar ao campo da história. Bom, nós sabemos que a filosofia ela se propõe a estudar a realidade e aceitar o que a realidade impõe ao ser humano, e não o contrário. E um desses estudos que irá fundamentar esta concepção se dá propriamente pelo estudo dos valores, sobretudo os valores éticos. E como nós vemos, o estudo dos valores éticos, no campo da cultura e da sociedade, é propriamente uma ciência que deve ser adentrada no campo da história. Vimos de que a filosofia ela deve adentrar o estudo no sentido da escola funcionalista para se estudar os valores éticos de uma determinada cultura, não somente para entender como que ela realmente funciona e como ela se estrutura, mas se há correspondência mesma para com a realidade no todo acontecer. E neste caso, nós poderemos abrir uma espécie de leque de possibilidades de estudo que são muito amplos e são muito expressivos. Se nós entendemos a história da filosofia e no sentido de que a filosofia adentra o campo da historiologia, poderemos estudar a história do pensamento humano ou a história das ideias em seu fluir para com os fatos. Neste caso, nós temos duas personalidades historiográficas e historiológicas que são muito importantes e das quais nós já tratamos neste curso, que se trata de Eric Voegelin e Hippolyte Taine. E como nós já vimos, na história da historiografia, a que mais resplandeceu estes aspectos foi a historiografia eclesiástica. O que eu não quero dizer com isso de que nós devemos voltar àquela historiografia eclesiástica naqueles elementos que elas tinham, ou pelas possibilidades internas do seu tempo que elas tinham ali inseridas. Mas há alguns elementos que nós devemos sempre continuar. Nós não podemos deixar, e isto é um dos elementos também da cultura filosófica que não deve ser esquecida, que não se pode deixar, digamos, as contribuições anteriores decaírem. Não se pode esquecer de que a filosofia é como se fosse uma espécie de patamares alcançados pelo pensamento humano e que são desenvolvidos ao longo do tempo. O mesmo se dá no campo da história. Então, neste caso, os elementos que a historiografia eclesiástica tinha, que era justamente o repasse, ou seja, a continuidade do desenvolvimento filosófico, das descobertas e das grandes mentes que a humanidade concedeu, nos dá benéficos elementos para compreender em que medida o pensamento humano, o desenvolvimento da consciência do ser humano vai se desenvolvendo ao longo do tempo e quais são realmente as grandes contribuições que a humanidade teve. Então, como nós vemos e como vimos, a filosofia não é somente uma matéria e objeto
de análise histórica, mas ela também é matéria que concede elementos à história pelo seu efeito positivo e concreto, no sentido do Mário Ferreira dos Santos. E a tratar do Mário Ferreira dos Santos, este foi um dos filósofos, não somente como sendo filósofos brasileiros que concederam isto, mas ele foi um dos filósofos mundiais que concederam fundamentos ao campo da história e que iremos tratar agora. Eu deixei aí para os senhores o livro Filosofia e História da Cultura, volume 1, que está integrado na aula anterior, e eu gostaria de abrir aqui na página 133, onde ele analisa os fundamentos ontológicos do histórico, para que elucide e que dê fundamentos apodíticos ao campo da história e que nós devemos sempre utilizá-los e nunca esquecê-los de que estes fundamentos filosóficos é justamente os elementos que nos dá fundamentos para não cair no erro que nós já catalogamos nas outras filosofias da história e nas outras historiografias. Sobretudo, estes aspectos ontológicos do histórico, que podem ser catalogados, e é isto que nós estamos demonstrando na obra que nós iremos publicar logo, que é o Ciclo Cultural Brasileiro, escrito por mim, nós veremos ali naquela obra que é bem possível aglomerar, através de todos esses elementos, todas essas matérias que nós já acabamos de examinar, seja a sociologia, a política, a economia, a religião, etc. Todos esses elementos dentro de uma concepção unificadora. Não uma concepção no sentido hegeliano de um sentido da história, ou de uma historicidade no sentido moderno, mas uma historicidade no sentido wegeliniano. E é isto que nós iremos demonstrar. Então iremos ler aqui alguns destes fundamentos que são benéficos para o campo da história. Na página 133, ele já dá ali a conclusão de algumas fundamentações que ele for examinando anteriormente. Eu recomendo aos senhores que leiam, que os senhores deem uma boa lida e meditada a respeito destes aspectos, pois eles são realmente aspectos que fundamentam o campo da historiografia e que dá mais fundamentos. Prossigamos. Então, o primeiro, não é o fluir histórico um verdadeiro fiere, ou seja, devir. Porque os fatos não mudam, eles apenas acontecem. Não são entes em movimento, há mudança dos fatos e não nos fatos. São como foram. Salientava Tomás de Aquino que o histórico não se dá de um termo, que é via ou meio para outro, mas de um termo que se abandona para alcançar outro, aliud, do latim, que é outro. 2. Os fatos históricos, enquanto tais, são irreversíveis. Daí, portanto, a fundamentação que nós estamos sempre nos baseando, apesar de nem sempre demonstrá-la aqui neste curso. 3. Os ciclos históricos estão justificados, sem que tal implique em uma plenitude absoluta, mas apenas relativa. 4. Na história, há a copresença mútua das partes componentes. 5. O pretérito influi no presente. Nesse postulado, há uma limitação da irreversibilidade histórica apenas no sentido de que o passado, de certo modo, perdura no presente. Este tema é importantíssimo, pois muitos erraram em catalogar a sociologia como algo superior ao campo da história, e que não é dessa forma. Na verdade, ambas se complementam. E é justamente o que ele irá adentrar no ponto seguinte. 6. A sociologia não atenta para os valores históricos, que são distintos dos valores sociológicos. 7. A distinção entre os fatos cronológicos e os históricos é a seguinte. Nos fatos cronológicos, a ordenação é extrínseca, enquanto, nos históricos, a ordenação é intrínseca. O histórico é mais rico que o fato cronológico tomado abstractamente, pois há o acrescentamento. 8. O passado não é puro passado, porque o presente já preexistia de certo modo nele, na atualidade entitativa do passado.
O passado e o futuro se identificam na ordenação do presente, onde se presencializam, adquirindo onticidade. Não há diácrises propriamente entre o passado, futuro e presente, que são existenciais na temporalidade. Não há contradição na expressão ser futuro, e também não há identidade entre não ser e ser passado. Impõe-se afastar da ideia do futuro e de por ou de porquê, pois, do contrário, a marcha histórica seria uma marcha do futuro através do presente. Neste caso, a estrutura ontológica do histórico seria a regressividade. Contudo, há algo regressivo, sem dúvida, pois o presente está prenhe de passado e de futuro. A liberdade é a capacidade de dispor do futuro. De certo modo, a ideia do futuro é negativa, porque há nele um não ser, sem que se possa dizer que é não ser puro. É o que ainda não é presente. É já um ainda não ser presente. Parece um paradoxo o que afirmamos. No entanto, não é, pois o futuro é já futuro, ou seja, é já o que pode ainda ser. E tanto é assim que o futuro, quando começa a ser, deixa de ser futuro, sem deixar de ser, pois afirma, quando se presencializa, que fora futuro. Também por isso se pode dizer que o presente é um futuro sido. O futuro não se identifica como não ser ainda, salvo se alude ao ser ulterior, pois quando o futuro é já, deixa de ser futuro. Não é um puro ente de razão, nem um mero possível, pois o futuro é o que tem de vir a ser, do contrário não será futuro, assim como o passado tinha de ser sido, pois do contrário não seria passado. O histórico não é apenas o passado, mas o passado que tinha de ser sido, que ainda é. Só é futuro, pois, o que pode deixar de ser tal. Parece outro paradoxo, contudo não é. O caráter ontológico do futuro é o deixar de ser tal para ser já. O passado não pode deixar de ser passado, o presente pode deixar de ser presente, mas o futuro tem de deixar de ser futuro. No entanto, há de haver um futuro que nunca deixará de ser futuro, a não ser que se aniquilasse a temporalidade. O passado é o futuro do presente. O presente é o passado do futuro, porque há o presente quando o futuro deixou de ser tal, e é o futuro do passado porque o presente sucede ao passado. Contudo, o futuro não é o presente do passado, e não o é porque é mais rico que os outros, já que contém todas as possibilidades, as que atualizarão e as que não se atualizarão. A necessidade existencial do futuro, este ponto é importantíssimo, a necessidade existencial do futuro não impede a contingência, porque tudo quanto é futuro é de certo modo contingente. Contingente ao ser que, para ser, exige uma causa eficiente. Do contrário, permanece sendo o que apenas pode ser. Isto nós já examinamos no campo da sociologia. O futuro indica que há contingentes que serão atualizados. Contudo, não exige propriamente que seja este ou aquele. E este outro tema também já analisamos na parte do hegelianismo. A contingência não significa irrealizabilidade total, mas apenas a ausência de necessidade absoluta. O presente afirma a presencialização de um poder ser e não de um puro ser que se existencializou. Contudo, pergunta-se, há no presente uma presença ontológica do passado do qual decorra a probabilidade de um determinado futuro? Não há futuros necessários? Não há a disposição prévia de certos fatores que determinarão um advento determinado? Uma determinação analógica mecânica? Realmente há. Mas, por exigir o contingente uma causa eficiente, dada esta, deve dar-se o que dela depende realmente. Mas o que surge é um ser contingente e, portanto, que poderia não ser. Neste caso, o futuro contingente admite uma probabilidade de frustração por uma causa eficiente superior. Essa possibilidade é que fundamenta a concepção da providência divina na história. Se há uma causa eficiente superior e causas eficientes secundárias, subordinadas àquela, poderia ela então intervir na frustração de um fato posterior. Nós demos este elemento justamente para fundamentar os elementos que iremos tratar na próxima aula. Se há ou não uma historicidade no sentido cristão e um exame
das características principais daquilo que seria uma concepção cristã da história, e se ela realmente pode ser integrada dentro do campo da historiografia através do campo da historiologia. Então, para concluir esta aula, iremos enunciar o seguinte. Há 2 pontos aqui importantíssimos. O primeiro, que já fora realizado no início desta aula, que é justamente a leitura destas obras e a meditação dessas obras. E para realizar essas meditações, eu recomendo aos senhores o exercício meditativo que o próprio Olavo de Carvalho já nos concedeu, de que é justamente ler estas poucas linhas, que são realmente muito profundas e a princípio podem parecer muito complicadas e muito desgastantes. Realmente são meio pragmáticos, né? São postulados realmente muito pragmáticos, mas são muito necessários. E se são necessários, nós devemos conceder um tempo a eles. E são tempos que, no caso da meditação, como sendo não somente um aspecto historiológico a ser levado em conta, mas é um exercício propriamente filosófico, deve ser realizado o seguinte: nós devemos ler estes trechos e não tentar contrapor o que ele está nos dizendo, mas tentar imaginar quais são os elementos contrários àquilo que ele está enunciando. Ora, se os senhores realizarem este exercício, e este é um fundamento que os senhores podem vir a perceber, e que inclusive, ademais, realizando estes exercícios, não sobrará nenhuma possibilidade de inversão do tempo e de inversão da história, coisa que os revolucionários e a mentalidade de tipo revolucionário dentro da historiografia realiza até hoje, e que nós iremos analisar na última aula deste curso, quando nós cheguemos na parte dos exercícios. Estes 2 pontos de que acabamos de tratar, que é o ponto da leitura dessas obras, da meditação dessas obras e a respeito da mentalidade revolucionária, é o que eu recomendo para que os senhores estudem profundamente, pois a nossa historiografia universitária, e inclusive boa parte da historiografia mundial, ainda continua com esse tipo de mentalidade, de inversão do tempo e de má catalogação daquilo que seriam os fatos históricos e daquilo que, como eles se procedem dentro da história. Por esta razão, iremos terminar esta aula com este postulado, e na próxima aula já passaremos a examinar a morfologia da história, os aspectos mais essenciais do ser e da consciência e do próprio mundo, no sentido cristão, e daremos fundamentos aos senhores para que uma boa historiografia esteja por surgir. Bom, terminamos esta aula. Espero que os senhores tenham aproveitado dos conhecimentos que pudemos dispor. Agradecemos a compreensão de todos. Agradecemos, sobretudo, a presença dos senhores aqui neste curso. E por tempo, terminamos esta aula. Até a próxima.